Chefe, vocês estão bom? Belezinha? Tudo certo? Cara, hoje é o terceiro vídeo que eu tô gravando, já postei dois hoje, ontem eu postei dois. Eu comentei pra vocês aí que eu troquei de máquina, peguei uma máquina fodida agora, ela liga em 3 segundos. E acontece que eu não sei se vocês estão lembrados, mas no comecinho do meu canal eu tava nessa pegada de postar vários vídeos no mesmo dia, porque as ideias iam vindo na minha cabeça e eu ia gravando e ia postando, né? Inclusive, os vídeos que eu fazia de algum comentário que eu lia, que me dava insight pra fazer, como tá sendo esse terceiro, como foi o segundo, eu chamava de Shots. Né, o YouTube tem os Shorts, que é até 1 minuto, e eu tinha a minha versão de vídeos que eu chamava de Shots, que são tiros, que era vídeo que eu lia um comentário, me dava uma ideia na cabeça, ao invés de responder o cara por escrito, eu ia lá e gravava, desde que desse um conteúdo legal aí, de entre 5 a 10 minutos, né, como foi no caso do Abordar Mulher da Cadeia, que foi um camarada aí, advogado Red Pill, ele sempre comenta nos meus vídeos, dessa vez eu discordei dele e eu fiz um vídeo sobre isso. Novamente, eu tava aqui agora pensando sobre algo, eu falei, velho, vou gravar um vídeo de novo, porque veio um insight na minha cabeça. Todo mundo ganha. Eu ganho porque eu faço mais vídeos, vocês ganham porque vocês assistem mais vídeos. Eu acho que é bom pra todo mundo. E eu tiro meus pensamentos e vou compartilhando com vocês. Eu gosto de fazer isso conforme... Se tiver que fazer mais vídeo hoje, eu vou fazer e vou ir soltando e assim a gente vai indo, rapaziada, tá bom? É isso que importa, né? E novamente eu tava aqui me perguntando sobre essa história de atração genuína e negociada de novo. E definitivamente, cara, isso não entra na minha cabeça, cara. Esse negócio de como assim, genuína, negociada, tá? E eu acabei chegando num raciocínio que eu queria compartilhar com vocês novamente sobre isso. Que a minha perspectiva é a seguinte, tá? Pra gente, de certa forma, concluir esse assunto, na minha opinião. Beleza? Atração sexual, na minha opinião, é uma só, rapaziada. Atração sexual é uma só. Não existe na ciência, não existe em nada que você procurar por aí algo que explique 2 tipos de atração sexual. Como se, sei lá, na cabeça de homens ou mulheres houvesse um mecanismo para ser estimulado que se chama genuína e outro para ser estimulado como se fosse negociada. Aonde a atração genuína, acho que isso é um consenso entre todos nós, mesmo de quem discorda da minha opinião sobre esses termos. Que o mesmo... Independente de se é genuína ou negociada, a atração sexual acontece no mesmo lugar pelo mesmo mecanismo. Eu acho que todo mundo concorda com isso, certo? Talvez a forma que a atração aconteceu possa ser diferente, mas a conclusão dela, o resultado final, em última análise, é o mesmo mecanismo e através da mesma via. Só existe um mecanismo de atração sexual. Não existe um campo no cérebro que é um tipo de atração sexual e outro campo que é um outro tipo de atração sexual que você chama de genuína e negociada. Então, pela minha perspectiva, o que eu considero é o seguinte: o termo de atração sexual negociada tá correto? Tá correto. Porque o game, por exemplo, é uma forma de você negociar sexo. Mesmo se você tomar o sinal de escolha, rapaziada, na hora que você, eu já comentei isso pra vocês, na hora que você vai lá trocar uma ideia com uma mulher, né, que você vai falar com ela, você fala assim, o que ela tá dizendo é o seguinte: eu acho que eu transaria com você, ou eu estou com vontade, agora vem aqui e me convença. Ou vamos ver se eu não tenho motivos para perder interesse, digamos assim. Por isso que eu sempre falei para vocês que o que determina é o nível de interesse da mulher. Quanto mais alto o nível de interesse da mulher, atração, é sinônimo de atração sexual, pode usar o termo atração sexual, mais fácil será para você chegar até a relação sexual, teoricamente. Sempre, lembra que eu já falei para vocês em vídeos antigos, como fazer uma mulher que tem baixo interesse aumentar por você? Como tratar uma mulher que tem alto interesse e que tem baixo interesse. Aqui tem alto interesse, você tem que ser mais dinâmico, tal. Sinais de baixo interesse e sinal de alto interesse. A mulher que demora para responder sua mensagem, essas coisas, é baixo interesse. Quando ela responde rápido, ela aceita sair com você, né? Ela ri muito, por exemplo, não sei o que, te olha muito nos olhos, entre outras coisas, é sinal de alto interesse, beleza? Então, definitivamente, rapaziada, o interesse da mulher, a atração sexual, é como se fosse uma barra. Imagina uma barra de nível, certo? É uma barra só. Seja pela atração genuína ou pela atração negociada, ambas vão interferir numa única barra. A atração sexual é uma só. A forma que ela pode ser estimulada é diferente. Pode ser estimulada por várias coisas, até por drogas. Quando eu falo drogas, tanto drogas ilícitas quanto drogas lícitas. A bebida alcoólica, por exemplo, LSD, alguns dizem que deixa as pessoas com a libido mais intensa. Então, o que eu estou falando, a atração sexual é uma só. Entendeu? Para mim, até o termo mais ideal, para a galera que gosta do termo atração genuína e negociada, seria... atração, sei lá, atração sexual genuína, atração negociada genuína. Eu acho que seria a melhor ideia. Por isso que, pra mim, a minha melhor definição é primária e secundária, porque o resultado final vai ser o mesmo. Independente se a mulher ficou com muita atração por você pela sua aparência, entendeu? Ou se ela ficou com muita atração por você depois que você usou o game, é a atração sexual que está acontecendo. A outra você está negociando. Só que a barra que vai aumentando, de acordo com esse estímulo que você está aplicando, é a mesma. Não tem a barra da genuína e a barra da negociada. Não existe isso, velho. É a mesma barra, é uma só. É o interesse, é a atração sexual, é uma.
É o mesmo mecanismo, é a mesma via, não tem um mecanismo A e o mecanismo B. Por isso que eu falei que não é binário desse jeito. Por isso que eu falei, a barra, o nível de interesse, a atração sexual é uma só, é um nível, imaginem isso, beleza? O cara que é muito bonito, teoricamente, né, consequentemente, a mulher olhou pra esse cara, essa barra vai lá em cima, na hora. Ela viu, essa barra vai lá em cima, certo? Quanto mais bonito for o cara, quanto mais compatível for com as preferências dela também, às vezes a mulher ela curte mais cara loiro de olho azul, ela curte mais Shed do que Tyrone, vamos dizer assim. Ela curte mais Shed do que Tyrone. Essa parada de que mulher prefere os Sheds, esse bagulho de etnia, mano, quando começa a entrar nessas paradas eu não curto, sabe por quê? Porque eu falo, mano, o que vai ajudar você isso? Entendeu? Pra informação é legal, mas ficar insistindo nisso eu falo, mano, tá bom, é assim, se não é aí, dane-se. Então vamos pegar aqui a solução, a prática, o que resolve. Beleza? Vamos supor que a mulher ela tem mais atração por Shed do que por Tyrone. Ela tem mais atração por o arquétipo do cara foda alemão de olho azul do que o do negro ou do latino, por exemplo, com as mesmas características. Então é uma das preferências dela. Então vamos dizer que ela vê um Tyrone, a atração sexual dela, pau, chega a uns 80%. Vamos usar os números para ficar claro. Pau, 80%. O Shed bate 100%. Entendeu? Mais ou menos isso. Agora vamos supor que um cara que é mais norme, tá? Mas também não é um completamente acabado. Cada um tem as suas qualidades também. Não é porque você não é um homem perfeito que você não vai conseguir gerar atração sexual numa mulher, chefe. Essa é a minha opinião, pelo menos. Beleza? Então, como eu expliquei pra você, definitivamente, as mulheres têm padrões de exigência e parâmetros muito diferentes dos nossos. 1, por causa da testosterona. 2, porque a gente tem que reproduzir. É verdade. Mas a atração sexual, rapaziada, não é estática. Então tá bom. Chegou um norme lá, ele bateu nela 60% de atração. Que é o que eu uso de termo pra vocês, que eu sempre expliquei, a mulher te vê como um 6. Eu sempre falei isso pra vocês nos vídeos mais antigos. Quem assistia vai se lembrar que eu falava isso. Teoricamente, só para fins de explicação, teoricamente, quando a mulher te vê como um 6, ela tem 60% de atração. Se você é um 6, teoricamente ela tem 60% de atração, 60% de interesse. Só para ficar o número, pra gente ficar legal. Se o cara é um Shed, ou se o cara é um 9, se o cara é um 8, teoricamente ela tem 80%. A atração sexual é a mesma. 90, 100, tanto faz. A atração sexual é a mesma. Agora, o nível de atração é diferente. O nível de interesse é diferente. Definitivamente. O cara que tem 60%, vamos dizer que para você conseguir se relacionar com uma mulher, você tem que bater um nível de atração sexual de 80%. Tá? De 80%, aí ela chega ao ponto de transar contigo. Beleza? A sua personalidade, rapaziada, é capaz de alterar o nível nessa barra de atração sexual. Por isso que a gente sempre disse que as mulheres não são tão visuais como os homens. Cara, o rei da Red Pill, praticamente, que é o Patrício O'Neal, ele tem uma frase muito célere que ele fala: eu consigo usar minha personalidade, ele era gordo, obeso, quem conhece ele sabe, eu consigo usar a minha personalidade pra ficar com uma mulher. Uma mulher não consegue fazer isso comigo. A minha versão feminina não conseguiria, uma mulher muito acima do peso, tá? Teoricamente, na maioria das vezes, não conseguiria usar a personalidade dela pra ficar com um cara muito boa pinta. A mulher dele era muito linda, do Patrício O'Neal, e ele era um cara acima do peso. Game, chaveco. Quem conhece o Patrício O'Neal tá ligado que o maluco era na conversa ele era diferenciado. Tem até um episódio que ele participou num podcast, cara, que ele começa a passar em tanto cheat test da mina, que a mina começa a falar, meu, você deve pegar muita mulher, ela fala pra ele. E depois eles até fazem um esquema lá, uma homenagem com a mina dele e tal. É outra história. Então assim, é o que eu tô falando pra vocês. O nível de atração sexual pras mulheres é diferente, porque a gente tem esse dom, digamos assim, essa maldição ao mesmo tempo, que com a nossa confiança a gente consegue negociar mesmo. A gente consegue negociar. A mulher não consegue usar a confiança contra a gente. A mulher não chaveca o homem, rapaziada. Não existe a mulher chavecar o cara. Então, desse lado, a gente meio que tem essa vantagem contra elas. Por isso que até o Patrício O'Neal fala que, dependendo da perspectiva, as mulheres são melhores do que os homens, que elas, entre aspas, conseguem se atrair por confiança, personalidade, tanto faz. Essa é a minha opinião, eu sempre vi isso, eu já vivi isso na minha pele, por isso que eu acredito nisso. Pra quem não acredita em game, acha que é balela, acha que é não sei o que lá, ou pra quem acredita que é negociado, que é diferente, tá aqui a minha opinião pra vocês pra concluir esse vídeo. Então, como eu expliquei, atração sexual é uma só. A beleza, a aparência, definitivamente, quanto mais bonito é o cara, e ainda mais pelas preferências das mulheres, ou aquilo que eu expliquei pra vocês como objetivo, que é o padrão objetivo, altura, maxilar quadrado, olhos de caçador, cabelo liso, simetria facial, musculatura, baixo índice de gordura corporal, ossos largos, isso é o objetivo. Aí tem as preferências, tem mulher que prefere o Shed ao Tyrone, digamos assim, tá? Entre outras, etc. Tamanho do pênis também, tem mulher que prefere pênis grande, tem outros que preferem médio, tem outros que talvez a minoria pequeno. Então vocês entenderam o que eu expliquei. Tem a ver com aparência isso também, tá?
Então foi o que eu disse. O cara mais bonito, tal, pelas características objetivas acima de tudo, né? Generalizando, é o que vai causar mais impacto na atração sexual, rapaziada. E aí, consequentemente, como o nível de atração sexual dela já tá lá em cima, ele não vai ter que negociar depois com conversa, game, para subir a atração sexual. Porque já tá lá em cima. Mas definitivamente, se ele vacilar, se ele começar a falhar em teste, etc., vai cair. Por isso que, pela minha perspectiva, é o que eu falo. Se você for um Brad Pitt, mas você for muito inseguro, essa mulher ela vai ficar, cara, ele é lindo, mas falta alguma coisa. Você não vai conseguir levar aquilo adiante, rapaziada. Essa é a minha opinião. Assim como o cara que não é tão Brad Pitt assim, mas também não é um acabado completamente. Foi o que eu falei. Se você não atender os requisitos mínimos de aparência para essa mulher, seu game não vai funcionar. Falei isso no vídeo anterior. Então vocês nem vêm meter essa pra cima de mim. Entendeu? Mas esse cara tiver um chaveco, uma confiança, entendeu? Uma personalidade, um carisma, um humor, mano, esse cara começa a ficar mais bonito aos olhos dela, entendeu? A atração sexual dela sobe pelo cara, que é a mesma atração que vai ser produzida pela aparência ou pelo game depois. Definitivamente, não é negociada a atração, a tal da atração genuína, ou que eu chamo de primária, ou que eu chamo de física, vamos chamar de física, tá? Porque a mulher olhou, você não teve que abrir a boca. Você não teve que abrir a boca, ela olhou pra você, a atração sexual dela foi lá em cima. Um cara que não é tão bonito assim, que às vezes ela até falou, não, eu achei ele gato, até, não, eu pegaria, mas também talvez não foi algo que bateu como um shed, digamos assim, mas ela falou, eu pegaria. Aí você trocando ideias, às vezes você consegue aumentar mais ainda, e definitivamente você pode abaixar dependendo das suas habilidades sociais. Foi o que eu falei. Então essa é a minha explicação, rapaziada. Basicamente, para concluir, a atração sexual é uma só, não tem um mecanismo de genuína e um de negociada no cérebro da mulher. É a mesma barra, é a mesma coisa. A tal da genuína, que eu chamo de primária ou física, quanto mais bonita é a pessoa, tanto para homem quanto para mulher, maior vai ser, mais vai encher essa barra, certo? E agora, com outras características, você consegue também encher essa barra se ela não estiver tão preenchida, porque você não é tão lindo assim, aí você está negociando a atração. Mas é a mesma atração. Tanto a atração negociada quanto a tal da genuína, ambas são atrações sexuais, consequentemente, genuínas. É isso que eu quero dizer. Um abraço.